E assim, recapitulando, já pausa esse vídeo e tira uma foto dessa lista que você vai precisar dela. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Thiago Rocha e se você acabou de se formar e quer abrir o seu próprio escritório, mesmo sem dinheiro e não sabe por onde começar, fica aqui que esse vídeo é para você. O objetivo aqui é te passar um plano realista, passo a passo, de como você pode começar a colocar o seu cabeçalho nas suas petições iniciais. Para começo de conversa, se você se formou e quer abrir o seu próprio escritório, você não é apenas um advogado, você é um advogado empreendedor. Então seja muito bem-vindo a essa jornada do empreendedorismo no direito. Eu, quando comecei há 10 anos atrás, queria ter um negócio rentável e fosse flexível. E aqui eu vou te contar as coisas que não me contaram quando eu iniciei essa jornada. Primeiro tópico, defina o seu público-alvo e a sua área de atuação. Escolha uma área do direito que você tem mais afinidade. Isso vai te ajudar bastante nesse início da jornada. Claro, isso não significa que você tem que abrir mão das outras áreas do direito, mesmo aquelas que você não tem tanta afinidade. Afinal, a gente precisa começar a rodar essa roda, né, girar essa roda do teu negócio. Então, muitas vezes, você vai definir o seu público-alvo, vai definir o seu nicho de atuação, mas você vai ter que atuar fora dele. E para fazer isso, você também pode contar com a ajuda de colegas, trabalhar com a indicação, mas não feche a porta. Primeiro passo, defina o seu público-alvo e defina qual é o nicho de atuação do direito que mais te encanta para você começar o seu escritório. Segundo ponto, e é muito importante, você criar uma PJ. Isso mesmo, divida a sua pessoa física da sua PJ. Cria um escritório, você precisa de um CNPJ para emitir nota fiscal, para dar um ar maior de credibilidade. Então você pode começar com uma PJ, uma sociedade unipessoal de advocacia. Eu mesmo comecei assim, e a tua PJ vai ajudar você a separar as suas finanças, algo muito importante. Não confunda pessoa física com pessoa jurídica. Muitos colegas cometem esse erro logo no início. Pare isso. Confere aqui no comentário fixado ou na descrição desse vídeo que eu vou colocar uma planilha financeira para você começar a organizar desde o início as suas finanças. Terceiro ponto, estrutura básica do escritório. Bom, vocês sabem que depois da pandemia que vivemos, dos lockdowns, o home office ficou muito conhecido, né? Então, hoje você consegue começar o seu escritório de dentro da sua casa. E é muito simples. Você precisa de um celular, de um computador, de uma internet e, se quiser, de uma impressora. E, claro, de um token da OAB, né? Você precisa da sua assinatura digital para acessar os processos. Primeiro, com o advento dos processos eletrônicos, você consegue atuar em qualquer área do Brasil. Então você pode marcar reuniões online via Zoom, via Google Meet, enfim, até videochamadas pelo WhatsApp para atender os seus clientes. Caso sejam pessoas da sua cidade, você pode marcar em cafeterias charmosas da tua cidade, lugares tranquilos, para você atender os seus clientes presencialmente. E claro, tem alguns clientes que demandam um pouco mais de requinte, vamos dizer assim, e você pode alugar coworkings da tua cidade para fazer a reunião específica com ele, né? Ou, inclusive, contar com a parceria de colegas, de amigos de turma que já tem um escritório para usar a sala de reuniões, por exemplo. E se você pensa em abrir um espaço físico, um escritório mesmo, para atender os seus clientes, né, para desenvolver a sua prática jurídica, nisso você tem que ficar atento a um elemento muito importante, que é a localidade. Então, o local do seu escritório tem que ser acessível. Se você ainda não chegou nesse nível, você não precisa se preocupar com isso. Mas, se você está começando e já quer ter um espaço físico, localidade. Para isso, conversando com um grande advogado aqui da minha cidade, ele me disse que se ele fosse começar hoje o escritório dele do zero, ele abriria uma portinha num bairro bem distante do centro ou numa região metropolitana para atender, para começar o arroz com feijão, que é os casos de família, direito do consumidor, pega um inventário ou outro,
para fazer dinheiro, para girar dinheiro, porque ele focaria principalmente em pessoas com problemas muito comuns. Hoje ele é um empresário e ele atende empresas muito grandes, mas se ele fosse começar, ele começaria muito pequeno. Ele começaria ali com criminal, com direito de família e direito do consumidor. E para isso ele abriria uma portinha em um bairro em que existe muita demanda. Quarto ponto, e esse quarto ponto é muito importante e provavelmente vocês já sabem disso, que é a presença digital. Então hoje, ou você está ponto com ou você está ponto fora. Infelizmente é assim e essa é a nossa realidade. Se você não tem um Instagram, não tem um LinkedIn, não tem um Facebook, você está fora do jogo. Então utilize essas plataformas e assim, utilize todas as plataformas que você puder para aparecer. A sua presença como advogado é muito importante. Então utilize o Instagram profissional, tá? Não misture as fotos do teu escritório com o teu final de semana na praia, por exemplo. Facebook, cria uma página oficial do teu escritório, ou você como um advogado autônomo. LinkedIn, use o LinkedIn, escreva artigos para o LinkedIn, publique comentários sobre leis, sobre decisões, apareça no LinkedIn para fazer networking. Aproveite o Jus Brasil, eu falo bastante dessa plataforma, Jus Brasil, para dar credibilidade no teu negócio também. Escreva artigos sobre as matérias que você vai abordar. Então, por exemplo, eu comecei com direito bancário, pegava muito consumidor em direito bancário, especialmente ações de busca e apreensão, e escrevi como você reverter uma ação de busca e apreensão, escrevi alguns artigos ali sobre o Jus Brasil, porque quando eu ia fechar um cliente, eu colocava o link do meu artigo publicado no Jus Brasil. E isso para o cliente já passava uma baita de uma credibilidade. Então, utilize essas plataformas, claro, sempre de olho e sempre conversando com o público que você quer atrair. Além dessas plataformas, tem um site profissional. Claro, não precisam ser um profissional, tá? É um site muito básico, que tem as suas áreas de atuação, tem a sua história, tem os seus contatos, links diretos para o teu WhatsApp, WhatsApp Business, por exemplo, suas redes sociais, mas tenha um site, tá? Isso vai te ajudar e vai passar credibilidade. E não, você não precisa gastar dinheiro com isso. Como a gente está conversando aqui, para você começar um escritório do zero com pouco dinheiro, é natural que eu vou te oferecer ferramentas para você fazer isso de graça e fazer uma coisa bonita. Utilize, por exemplo, o site do Canva, o site do Wix para fazer o seu site. E mais do que isso, aqui no meu canal também tem um vídeo de eu ensinando você a fazer um site do zero. Quinto tópico, precificação. Como você vai precificar os seus serviços? Eu sempre partia da tabela da OAB, né? Mas se você está criando uma empresa, você tem que saber quanto do valor que você está cobrando é para a sua infraestrutura, né? Então, geralmente a tabela da OAB já é um preço bastante razoável, principalmente para quem está começando com o escritório PJ dentro de casa, tá? Mas eu vou colocar uma planilha aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, ou na descrição desse vídeo, uma planilha financeira para você saber precificar e ter noção do quanto você está gastando, quanto você está investindo na estrutura do seu escritório, apenas para a sua empresa existir. Quanto desse valor você tem que colocar em cima dos seus serviços, tá certo? Além disso, use tecnologias para facilitar o pagamento do seu cliente. Então, além do Pix, além do depósito, dinheiro vivo, mas use tecnologias como, por exemplo, parcelamento em cartão de crédito, emissão de boleto, facilite o recebimento desse dinheiro. E, claro, um ponto mais importante é a clientela. Como formar a sua carteira de clientes. Os seus clientes
são combustível para manter o seu sonho vivo, o sonho de ter um escritório grande, por exemplo, referência na sua cidade. E aqui eu vou dar algumas dicas valiosas. Além da presença digital, utilize muito networking. Fale com seus amigos, fale com familiares, amigos, vizinhos, não importa. Todo mundo tem que saber que você é advogado e quais áreas você advoga. Como eu falei lá no início, como você está começando a carreira, você vai ter que muitas vezes pegar ações que você não tem tanta intimidade. E fique tranquilo com isso, porque se você recebe um cliente que você não tem afinidade com aquela matéria para atender, indica ele para outro amigo e peça para o seu amigo indicar você para outras matérias também. Eu sempre que indico um cliente, eu peço 20% do honorário contratual. E da mesma forma eu pago para os meus colegas que me indicam clientes. Eu sempre pago por indicação. E o mais interessante é boca a boca. O marketing boca a boca é o que mais funciona. Então, você atender um cliente, peça para ele te indicar para os amigos, familiares, vizinhos dele. Tá? Fale para ele que você é o advogado dele. E peça para ele espalhar essa notícia para as outras pessoas também. É assim que você começa a fidelizar os seus clientes. Eu já falei isso, mas esteja em todas as plataformas. Você tem que aparecer em todas as plataformas conversando com o seu público, tá? E quando você define um nicho, você pode dar informações mais precisas sobre aquele nicho e falar com pessoas que estão precisando de ajuda naquele nicho. Nas redes sociais, dê conteúdo de qualidade. Esse conteúdo ele é o seu cartão de visita em lugares que você nem imagina. E se você quer saber um pouco mais sobre nicho de sustentação que eu utilizei para começar minha carreira, aqui embaixo eu vou deixar um link do Busca Lucrativa, tá? Clica lá, lê o site e se interessar, venha fazer parte desse curso sobre busca e apreensão. Como você pode reverter ações de busca e apreensão, como avaliar se uma ação de busca e apreensão atendeu à legalidade e como captar esses clientes, como fechar o contrato com esses clientes. É um curso bem completo chamado Busca Lucrativa. Então clica aqui embaixo no link da descrição, no primeiro comentário fixado. E assim, recapitulando, já pausa esse vídeo e tira uma foto dessa lista que você vai precisar dela. Pessoal, um super conselho: invista em relacionamento, invista em networking. Esteja presente em eventos, esteja presente digitalmente na vida das pessoas, dê conselhos, orientações gratuitas no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Reels, enfim, onde for que o seu público esteja lá, tá? E sempre invista em relacionamentos, em networking, porque esse investimento sempre paga os melhores dividendos. Então peça indicação para os seus clientes, peça indicação para os seus colegas, peça indicação dos seus familiares, vizinhos, não importa. A ideia é que você invista muito pouco no início desse escritório e que aos poucos você tenha uma carteira de clientes recorrentes e tenha sucesso na sua jornada. Espero ter ajudado. Se lembre de se inscrever aqui no canal e fique ligado que eu vou fazer mais vídeos como esses aqui no canal. Valeu!